Olá, meus queridos, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, fazendo a leitura e pequenos comentários desse livro tão querido aos nossos corações, o livro Boa Nova, trazido pelo Espírito Humberto de Campos. Como sempre, reconhecidamente, as misericórdias de Deus em nossa vida, agradecemos a esse Pai doador, a Jesus, esse Mestre amado, que nos deixou tanto ensinamento, tanta possibilidade, tantos recursos de progresso, de evolução, mas reconhecemos o quanto precisamos nos dedicar a entender, a compreender, para colocarmos em prática aquilo que estamos pensando, raciocinando e entendendo. Não há outro jeito por enquanto. Estudamos, aquecemos aqui pelo coração e precisa sair pelas mãos. Esse é um trânsito normal para todo aprendiz, que somos nós, aprendizes do Evangelho com Jesus. Que as bênçãos de Deus se façam junto aos nossos corações, junto aos nossos estudos, junto às nossas casas e famílias. Que as vibrações do Pai de amor e misericórdia possam estar junto de todos aqueles que agora pensamos, lembramos, desejamos compartilhar essas vibrações de proteção e de amor. Dessa maneira, então, iremos prosseguir na leitura do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, mas iremos fazer a leitura agora do versículo 17 até o 22, em que nos disse assim Jesus: Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos serão indicado o que deveis falar. Porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra o irmão, contra os pais e os farão morrer. E sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma instrução que nos lembra um discurso, né? E Humberto de Campos nos traz assim, essa passagem do Evangelho. Acautelai-vos dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados, quanto que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, os pais, os filhos, espalhando-se nos caminhos rastros sinistros dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós vamos perceber aqui essa ideia, né,
do cuidado com os homens, né? Acautelai-vos dos homens. Existiu, né, um filósofo político, teólogo inglês, chamado Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem. É o próprio homem que devora o homem. Então o homem sempre foi esse lobo devorador, né, dos outros homens. Então depois ele nos fala que nós não precisamos nos encher de cuidados com o que iremos falar naquele momento, né, em que seremos entregues. Nós seremos colocados em determinadas situações para testemunhar a nossa fé. Nós não devemos ter muita preocupação sobre isso, porque ele fala: sereis inspirados quanto que houveres de dizer. Porque não somos nós que falamos, é o Espírito amoroso de Deus que fala por todos nós. E quantos de nós, né, já lemos, já estudamos os diversos testemunhos de verdadeiros mártires, né, que foram ali colocados e souberam se manterem fiéis à sua ideia, à crença de Deus, à ideia do Pai, né, e se declararam ali como discípulo do Mestre e continuaram sem se assustar com nada. São aqueles que prosseguem. Podemos encontrar no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec nos trazendo uma mensagem do Espírito Erasto, de 1863, em que iremos ler pequenos trechos dessa mensagem, quanto à importância, né, de entendermos as intuições, de ter confiança nesses momentos daquilo que iremos falar, daquilo que iremos testemunhar, naquele momento em que estamos inspirados pela voz de Deus. Então ele fala assim: não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Depois tem um momento em que ele fala assim: todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide acabai com o culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ou seja, é a confiança em Jesus, né? O nosso bom pastor. Então o tempo todo é uma fala aqui, né, que nos chamam a confiar, a acreditar, né, que na realidade nesses momentos em que somos convocados a um testemunho maior, o que fala na realidade são esses espíritos, são esses guias com essas missões que nos inspiram a repetir cada vez mais a confiança no Cristo. Em seguida, ele nos diz assim no Evangelho de Mateus, lá no versículo 23: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem.
E aqui Humberto de Campos nos fala assim: quando fordes perseguidos numa cidade, transportai para outra, porque em verdade vos afirma que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Ou seja, está sempre junto a nós, né? Essas palavras significam que não devemos nos impor a nossa crença a ninguém. A gente silencia de uma cidade, né? Vai para outra. Na realidade, é a confiança em Deus. É a confiança daquele que sabe que Deus é Pai de todos e que a luz vai brilhar para todos. Nós ficamos com a alegria da fé e de servir com Cristo e passar entregando a Deus o restante. Porque a nossa parte é de semear, é de plantar, é de continuar com arado, né? Trabalhando nosso coração, retirando essas pedras e nas nossas conversas retirando os obstáculos. Agora o restante sempre pertenceu a Deus. Os frutos são de Deus. Então não adianta nos impormos a ninguém. Não adianta nos fazermos criaturas desagradáveis, porque nem violentar o íntimo de ninguém, porque a fé é uma condição íntima da criatura. É uma porta que só vai abrir mesmo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ninguém tem o direito de se impor à crença de quem quer que seja. Depois nos diz assim, o Evangelho de Mateus. Vamos ler aqui o versículo 24. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao chefe da casa, o que não dirão de seus familiares? Realmente, né? Se chamaram de Beelzebul, diabo, né? Jesus, o que não vão fazer com aqueles que buscam seguir? E aí Humberto de Campos nos traz assim, olha. Se tendes de sofrer, considerai também que eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que portanto é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Então, essas palavras aqui, né, tanto trazidas pelo Evangelho de Mateus e Humberto de Campos, relembrando, são palavras doces de Jesus que nos faz lembrar a todos os discípulos que existe uma hierarquia, uma diferença, né, de posição entre o mestre e o discípulo. Então, Jesus é o mestre, conhecedor de tudo que o Pai lhe revelou. E os outros, todos nós, somos aqueles aprendizes dessas primeiras lições. E aí nós nos perguntamos, o que não fará aos seus discípulos? Se a ele foi feito toda essa dificuldade que Jesus, sem ter, né, nenhuma imperfeição, teve que viver. Né? Se ele teve que passar por tentação, zombaria, ridículo e crueldade. E aos seus discípulos? Então muitas pessoas, né, entendem que por serem aprendizes do Cristo, a vida será um tapete vermelho, né, lisinho, sem nenhum obstáculo. E nós sabemos que não será assim. Se Jesus vivenciou todas essas situações de adversidade, o que nós não teremos que vivenciar? Então é uma pergunta que nós temos que fazer, né? Ele nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, nos diz assim:
tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, né, ele venceu o mundo, passou por todas aquelas dificuldades para dizer, caminhe por essa terra, né, por esse caminho da fé, da fraternidade, do amor, da caridade, da brandura do coração. Caminhe por aqui, olha como eu caminhei. Vocês vão vencer. Né? Mas o que é vencer? Para muitas pessoas, vencer é viver numa glória material, numa glória de situações em que a pessoa é aplaudida o tempo todo, é venerada. Isso é vencer? Para o discípulo de Jesus, para aquele que compreendeu como vai ser feito, né, esse caminhar, esse processo de progresso, com todas as dificuldades, sabe que vencer é se manter fiel a Deus, independente de qualquer situação que esteja vivendo. Porque ele sabe que acima de tudo está o Pai, acima de tudo está Deus. Então Jesus já demonstra hierarquicamente que existe o Pai, ele e os seus discípulos, e somos nós. Então existe uma hierarquia, acima de tudo tem Deus. Então, vencer, né, com bom ânimo, vencer com alegria, com entusiasmo, seremos vencedores. Vencedores das nossas lutas interiores, vencedores com a nossa fé, quando terminarmos, né, o final da nossa vida e não tivermos desistido da luta, nem ter feito ninguém desistir, quando tivermos mesmo os momentos mais sofridos, mais dolorosos, lembramos sempre que temos um Pai, que tudo aquilo é providencial, que todos esses momentos de deserto são necessários na nossa caminhada visando um propósito futuro. Que as promessas de Jesus não são para agora. Por isso que a nossa visão não se atém a uma única vida. Porque se fosse apenas uma vida, não seria, digamos assim, compreensível. Mas quando compreendemos as inúmeras reencarnações, as inúmeras possibilidades, a nossa visão se volta para frente, para o futuro, tudo modifica. Então é quando conseguimos compreender a necessidade de sermos resignados, de mantermos a nossa fé, de aceitarmos o bom combate, a boa luta, a cada dia dentro de nós. Nós já compreendemos o que nos aguarda, aqueles que são nossos. Então assim nós vamos nos mantendo fiéis. Por isso a importância do estudo do Evangelho, de renovar essas lembranças, para que elas nos fortaleçam. São essas palavras que nos fortalecem, nos fazem renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé e prosseguir, sem matar e nem morrer. Porque o que importa é o nosso espírito. Esse sim é imortal. O corpo a gente já sabe que é uma questão de tempo. Desde que a gente aqui chegou no planeta Terra, num corpo físico. É uma questão de tempo. Pode ser menos segundos, como demorar um pouco mais de um século. Mas o momento tem que ser o fim desse corpo físico. O espírito não. O espírito é imortal. Então, é para esse espírito que estamos construindo essa reencarnação. É mais um dia na eternidade. Então que possamos sair daqui melhor do que entramos nessa escola. Depois nos fala aqui o versículo 26 desse capítulo, que nos diz assim: não tenhais medo deles, portanto, pois não há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e que não vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Então é quando essa instrução nos relembra, né, para falarmos abertamente.
Hoje nós ocupamos meios de comunicações diversos, né? E temos a oportunidade de difundir a ideia espírita da imortalidade da alma. Podemos falar sobre reencarnação, a comunicabilidade com o plano espiritual. Podemos falar, né, dos diversos mundos habitados. E principalmente, precisamos usar os meios de comunicação para falarmos de Deus, para falarmos de Jesus, para falarmos de fé, para falarmos de esperança. Então a maior caridade que podemos fazer é divulgar, né, a ideia da reencarnação, a ideia espírita, a ideia de, não, meu filho, a tua vida não acaba agora não. A tua vida, isso é só um pequeno trecho, né? Continue trabalhando por esse futuro melhor. Se hoje não está bom, é porque hoje estamos colhendo frutos de semeaduras irresponsáveis que fizemos ontem. Porque Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justiça. Então, se não nos agrada esse fruto de hoje e queremos frutos melhores, que mudemos essas sementes. Que possamos, né, arregaçar as mangas, comer o que tem para hoje. A gente fala, é o que tem para hoje. São essas dores, mas já com vistas a futuro, trabalhando uma semente melhor. E é da lei. Então é quando a gente começa a ter essa compreensão, essa calma, né? A gente diminui essa ansiedade, fala, tá tudo certo. Dentro da minha possibilidade evolutiva, eu venho fazendo o meu melhor. Dentro da minha possibilidade evolutiva, não da do outro, dentro da minha. Aí a gente sossega, a gente se acalma e a gente pensa assim, a felicidade é a cada dia poder acordar, agradecer a Deus pela dádiva da vida, seja ela qual for. É mais um dia nessa escola. Que adianta eu sair da escola? Quem garante que eu vou ter uma vaga fácil em outra escola quando eu voltar em outra reencarnação? Aproveitar esse momento que a gente já saiu da ignorância, esse momento que a gente já saiu da infância, aproveitar esse momento para caminhar. Para caminhar, né, em direção sempre a Deus. Depois, no versículo 28, ele nos diz assim, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na gehenna. Depois ele ainda continua, né? Não se vendem 2 pardais por um asse, e no entanto nenhum deles cai em terra sem consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhas medo, pois vales mais do que muitos pardais. E aí, Humberto de Campos nos diz assim, trabalhai pelo reino de Deus, e não temais o que mata um corpo, mas não podem aniquilar a alma, e temei ante os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, entretanto nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai, que estás nos céus. Então, a gente pode dizer, né? Trabalhar pelo reino de Deus e não temer, né, aqueles que matam o corpo. E sim, o que pode aniquilar a nossa alma. Os sentimentos malignos, né? Temer, né, aqueles que podem
nos colocar nessa situação, na realidade, aqueles que podem nos induzir ao mal proceder, porque se fraquejarmos, né, conduziremos alma e corpo para o vale das sombras, o vale das lágrimas. Para reforçarmos esse entendimento, essa instrução, nos lembramos aqui das cartas aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 31, em que Paulo de Tarso nos diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a confiança. Mais uma vez, uma instrução de confiança, né? Ou seja, nada devemos temer, porque se temos Deus conosco, estaremos protegidos, pois que nada acontece que não seja permitido por Deus. Nada. Quando a gente tem essa certeza, né, a gente vai compreender a nossa vida de uma forma melhor, mais tranquila. Nós lembramos sempre, quando nós vivenciamos momentos de dor, de aflições, de sofrimento, nós lembramos daquela passagem de Jesus com Pilatos, em que Pilatos começa a fazer umas perguntas a Jesus, ele já não responde, e ele, naquele momento de tanta dor, e Pilatos o ameaça. Você não sabeis que eu tenho sobre vós, né, o poder de vida e morte? Ele ameaça Jesus. E Jesus diz para ele: não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 11. Não terias. Quer dizer, se Pilatos estava tendo aquele poder sobre ele, porque foi dado do alto, ou seja, foi dado do Pai. O outro, seja o nome que for, Pilatos, João, Maria, nada mais é do que elemento educativo, elemento da lei. Então a gente começa a observar o outro, que ele não teria esse poder, nenhuma situação, nenhuma pessoa sobre nós, se não fosse dado por Deus. Quando a gente começa a compreender isso, a gente se pacifica. Porque é o que temos que viver. O outro não vai burlar nunca, por pior que ele seja, a maldade que tem, se nós não tivermos que passar por aquela situação. Ou por um processo de resgate, ou por uma prova evolutiva, um aprendizado maior. Então a gente se tranquiliza, porque Deus também não permite que nós passemos por nada acima das nossas forças. Que forças essas? Forças espirituais. Vai ser sempre proporcional. O nosso corpo é fraco, mas o nosso espírito pode estar fortalecido para vivenciar uma determinada prova. Então, quando a gente confia ao Senhor, obrigado, né, por confiar em mim e vivenciar essa prova. Porque um professor não é para todo aluno que ele dá uma prova. A gente começa a compreender essas noções. Se está tratando da área, já tem condições de responder. Então tenhamos boa vontade naquele momento e não medo. Boa vontade. Vou fazer o meu melhor possível dentro da minha possibilidade evolutiva, dentro da escada que eu moro aqui, na escada de Jacó, né? Qual o degrau evolutivo que eu me encontro? Na outra reencarnação eu vou fazer muito melhor. Nas anteriores eu faria muito pior. Mas é agora. Como eu posso já fazer? Então é quando eu já começo a me colocar de uma forma relativa. E me comparo com quem? Comigo mesmo. Estou muito melhor do que eu já fui. Talvez eu entregasse essa prova aqui, nem meu nome assinasse, devolvesse ela em branco. Isso eu já estou aqui quebrando a minha cabeça, fazendo da melhor forma possível, e não de qualquer maneira para entregar e ir embora. Então é quando a gente se percebe, a gente se compara. Então, se nós dermos o testemunho, né, ele fala aqui, ele nos fala aqui, que aqueles que declarar por mim diante dos homens, também me declararei por ele diante de meu Pai, que está no céu. Ou seja, se nós dermos o testemunho da nossa fé, seremos pelo Mestre Jesus referendados diante de Deus. Né? Eu confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. Olha só. Então quando a gente consegue se manter firme ao Cristo, nós somos referendados e confirmados por Ele.
Dando prosseguimento então à nossa leitura, vamos ver o final dessa mensagem trazida por Humberto de Campos, que nos diz assim: as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo, e terminada a sua locução, no semblante de todos perpassava a nota íntima de alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho e estremeciam do júbilo dos seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. A gente vai ver, né, a questão das provisões necessárias ao trabalhador, né? Quais são essas questões necessárias? Será que Deus precisou de algum recurso, né? Ou ele estaria falido de recursos para nos oferecer? Então são questões, né? Então, se Judas trouxe essa ideia, essa preocupação, que ele desenvolva aquela ideia, né? Mas Jesus deixou aviso: não ultrapasse o necessário. É uma lição para todos nós: a posse do necessário. Além do uso vem o abuso. E ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões. Enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material, em seguida apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Ele já estava ali vaidoso, né, do que ele tinha conseguido. E Jesus ali fitou serenamente e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, é quando a gente se pergunta, né? Qual o peso que a gente pode carregar sem cair no poço das tentações? Qual o peso? Muitas vezes não possuímos porque já é por si só, na mão de Deus, um livramento, que não saberíamos utilizar o dinheiro como um instrumento útil. Seria talvez a nossa derrocada. E quantas vezes certamente já não foi. Então ele termina aqui, né, essa mensagem: permita a Deus que nunca sucumba sob esse peso dessa bolsa pequenina. Humberto de Campos, depois na mensagem 24, vai nos falar um pouco mais
sobre Judas na mensagem chamada Ilusão do Discípulo, que poderemos conhecer um pouco mais desse discípulo. Então nós vamos ver aqui, né, os discípulos que estavam ali absorvidos naquele momento em que Jesus conversava e dava as instruções. E aqui Humberto nos traz essa ideia, que ele despertou antes de todos os companheiros daquelas emoções de encantamento, já se adiantou para conversar sobre a questão financeira. Então, o que nós temos de tão urgente dentro da gente que nos faz acordar, né? Muitas vezes estamos no momento de uma prece, no momento em que estamos sentindo-nos como que transportados para uma situação melhor, e ali nos vem à mente o quê? Para sairmos dali. Muitas vezes vem à mente que precisamos ir no mercado comprar uma cebola. Será isso o quê? Uma deseducação? O que será isso? Um processo de fuga? Então nós temos que pensar muitas vezes por que nós mesmos nos retiramos de momentos para que aquilo acabe rápido, para que aquilo passe rápido, para irmos para onde? Para fazer o que de tão melhor? Muitas vezes saímos de um banquete divino para ficarmos, né, na situação de carência, de falta. Então até que conseguimos assim aprender a organizar o nosso tempo interior com aquilo que realmente importa. Enfim, né? Nunca podemos esquecer essas recomendações de Jesus e que nos coloquemos no trabalho sem medo, né? Com fé nas promessas de Jesus, vigiando e orando sempre, para não cairmos nas nossas tentações, nas nossas próprias dificuldades que criamos para nós mesmos. Somos nós os grandes criadores de situações adversas das nossas vidas. Então, são instruções para todos aqueles que buscam Jesus como mestre, em que estejamos sempre alerta, confiantes e dizendo presente: Senhor, olha, eu sei que o Senhor antes de mim já sabe das minhas dificuldades, mas se o Senhor nos convidou para te seguir, é porque viu que tínhamos condições. As ausências das virtudes o Senhor bem conhece, mas eu também sei que Tu irás, Senhor, me preencher dos momentos mais difíceis, de qualidades que eu ainda até desconheço que possuo. Mas eu tenho em germe todas essas virtudes dentro do meu ser, dentro da minha alma, e elas precisam desabrochar, elas precisam eclodir. E quando é que as coisas nascem? Muita, né, semente nasce ali na pressão da terra, no calor da terra. Dali ela eclode. E somos nós, nos apupos da vida, na pressão da vida, nas dificuldades, nas quenturas, é que nós falamos assim: meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui passar por essa situação de maneira a não criar maiores perturbações? Porque antes poderíamos até passar, mas saíamos atropelando. Hoje a gente já quer passar sem atropelos, sem prejudicar ninguém. É um outro passar. A gente quer ser feliz, todos nós queremos, mas não a qualquer preço, não às custas do coração do outro, da lágrima do outro. Então é um outro viver, é uma nova forma de ser. Isso gera dor, isso gera conflito interior, pelos automatismos que trazemos de outras reencarnações, outras verdades que o mundo nos apresenta.
e trabalhar diante dessas verdades que o mundo dá e daquilo que já buscamos com Jesus, pensa assim, é a grande batalha de todo discípulo. É caminhar sem se apegar, sem desejar mal, é distribuindo com aqueles que compartilham o nosso caminho, o nosso melhor falar, nosso melhor ouvir, nosso melhor ver e o nosso melhor calar. É um calar por não haver mais necessidade de lutas, porque já confiamos tanto em Deus. Na hora de falar, seremos inspirados a falar. Confiemos que um dia, possamos, que nem Paulo de Tarso falou em sua carta, repetindo, dizer como ele: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Que possamos, diante da revivência contínua por diversas vidas, trabalhando esses sentimentos, essa ideia do Cristo, que um dia possamos dizer: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Significa que teremos automatizado todas essas instruções, não mais estudando, mas sim vivenciando na prática. Seremos nesses momentos, os embaixadores do Cristo. Que Deus fortaleça a todos nós, que Jesus, com a sua luz, brilhando sempre alto, nos atraindo ao seu coração manso e sábio, que possamos caminhar nessa direção junto a Jesus, sempre sabendo que estamos buscando sempre a Deus. Muita paz, meus queridos irmãos, meus amigos. Que Deus e a paz do Cristo esteja sempre convosco. Graças a Deus.